eu quero deixar a palavra do Senhor que está no livro de Jonas, no capítulo 1, e no versículo 1 também, para nós começar o texto, que nos diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e deitou e dormiu um sono profundo. Somente até aí, né, irmãos? O texto é bastante extenso. E nós vamos falar sobre Jonas, sobre esse chamado de Jonas, sobre o que vivia a cidade de Nínive, a qual Deus mandou Jonas ir até lá e pregar contra a maldade, contra o pecado da cidade, do povo, né? Irmãos, a gente nos dias de hoje, a gente vê aí do lado de fora tanta maldade, tanto pecado. E a gente, como pregador da palavra de Deus, e não falo só da minha vida, a gente sabe de muitos irmãos de muitos ministérios que têm feito a obra do Senhor, têm pregado a palavra do Senhor. E existe uma dificuldade do povo crer na palavra de Deus, do povo crer no Senhor. Então, a gente se coloca diante da vida de Jonas, que teve esse chamado do Senhor para ir até uma cidade toda pregar contra o pecado, contra o que as pessoas estavam fazendo e estava desagradando a Deus. Jonas se amedrontou, né? A Bíblia vai dizer que ele fugiu, que ele pegou um barco, um navio para outro destino. Mas Deus manteve o seu propósito sobre a cidade de Tarsis e sobre a vida de Jonas. A gente vê também, irmãos, no mundo evangélico, no meio cristão, muitos irmãos, muitas irmãs, muitas pessoas fugindo do seu chamado por causa da luta, por causa da perseguição. Mas quando Deus ele tem um plano na vida do homem e da mulher, nós podemos tomar o rumo que for. O Senhor vai nos encontrar, Ele vai nos achar. Ele vai nos trazer para o propósito que Ele tem sobre a terra, nas nossas vidas. Assim foi com Jonas. A Bíblia vai dizer que Jonas estava dormindo no porão do barco. E a tempestade se levantou. Então os marinheiros começaram, né? Vamos tirar o peso do barco, vamos isso, vamos aquilo, né? Até que Jonas foi despertado e entendeu que o que estava acontecendo ali era por causa da fuga dele, vamos dizer assim. Né? O que estava acontecendo ali, aquela tempestade, era por conta da teimosia dele, do medo dele ir para Tarsis, para Nínive e pregar. Então ele fugiu para Tarsis. E ele vai dizer para os marinheiros: o problema aí é comigo, me lancem no mar. E assim aconteceu. Pelo relato bíblico, os marinheiros a bordo lançaram Jonas no mar. E a Bíblia vai dizer que ele foi engolido por um grande peixe. Né? E a Bíblia vai dizer também que dentro do ventre desse grande peixe, Jonas clamou ao Senhor e pediu a Deus a oportunidade de ir, de estar em Nínive e fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. A Bíblia relata que o peixe largou ele no lugar exato aonde ele deveria estar. Então Jonas chega na cidade de Nínive, uma grande cidade, né? 3 dias de caminhada, uma cidade bastante extensa em habitantes, e ali Jonas prega. Ali Jonas entrega para aquela cidade o que Deus tinha com aquela cidade, com aqueles moradores.
Jonas ali prega sobre o arrependimento, a cidade se arrepende, se converte ao Senhor. Irmãos, e Jonas, ele tem um papel fundamental até na rebeldia dele. Porque em menos tempo, ele chegou a Nínive. Ele passou por uma experiência de ter que clamar no ventre, na barriga, de um peixe, de um grande peixe, como a Bíblia relata. Foram experiências que encorajou Jonas a chegar naquele lugar e a pregar ainda com mais intensidade, com mais temor, porque ele viveu uma experiência sobrenatural com Deus. E eu falo às vezes, irmãos, é preciso nós, hoje, nos dias de hoje, viver uma experiência sobrenatural com Deus. Senão nós vamos viver um brando, um morno com Deus.